Amor, tudo bem? Tá se remexendo toda aí na cama. A luz tá te atrapalhando? Se tiver, eu posso apagar, não tem problema. Não tá conseguindo dormir? Mas você tá preocupado com alguma coisa ou só? Sei. Será que não é por causa da luz acesa? Então tá. Você quer que eu pegue alguma coisa lá na cozinha? Pra você comer ou beber? Eu pego lá. Você nem comeu nada antes de vir deitar, que eu sei. Fala o que você quer que eu pego lá. Tá bom. Pera aí um minutinho que eu já volto. Aqui, meu bem. De nada. Se você quiser, eu posso ficar acordado com você um pouquinho. Até você pegar no sono. O que você acha? Não, tá tranquilo. Eu não trabalho amanhã, então. Amanhã se eu trabalhasse, você sabe que eu não me importo. Eu também não consegui pegar no sono, então. Acabei ficando interessado demais no livro. Esse aqui, ó. Sou muito acostumada a ler livro nesse estilo, não, mas acabei ganhando de uma tia. Tá gostando? É interessante. Mas e você? Está lendo alguma coisa recentemente? Sei. A gente nem conseguiu sentar direito pra conversar esses dias. É, culpa minha, admito. Eu sei, eu sei. Não tô te dando muita atenção. Correria. Mas não justifica, enfim. Eu vou tentar melhorar isso, tá? Mas como é que tá? Tudo. Você, sua família, trabalho. Imagina. Sei. Acho que você já até chegou a comentar isso comigo uma vez. Pois é. Comigo tudo bem, sim. Terminou? Tá, pode deixar aí do lado. Você quer mais? Tá bom. Não, amanhã eu levo pra cozinha, relaxa. Você quer uma outra coberta? Pra ficar mais quentinha? Se quiser, você pode pegar essa manta aí no pé da cama. Eu até ia, só que eu tô com calor. Você quer mais alguma coisa? Então tá. Você quer que eu leia pra você dormir? Sei lá. A gente pode tentar. Às vezes você faz isso comigo. Você fica conversando comigo até eu pegar no sono. Uhum. Você sabe que eu adoro sua voz. Você quer que eu leia? Certeza? Então tá bom. Deita aí direitinho. Tá confortável? Quer mais nada não? Então tá bom. Chega mais perto aqui. Me abraça.
Vou ler do começo, tá bom? Tá bom. Já fecha o olhinho e descansa. Era 11 de setembro de 2001 e Jesus chorou. Um avião atingiu o prédio. Outro avião atingiu outro prédio. Um terceiro fez o mesmo. E um quarto caiu em campo aberto. Vidas foram tiradas. Tantas vidas. E outros foram deixados para trás para, de alguma forma, refazer a vida sem aqueles que lhe foram tomados. Maridos e pais, esposas e mães, filhas e filhos. Senhora Ney, bebê Julian, vovô Johnny, o melhor amigo Steve. Foi o mais terrível dos dias. Dia de angústia e desolação, sofrimento e perda. Tanto sofrimento, tanta perda. Era 11 de setembro de 2001 e Jesus chorou. Todavia, não era a primeira vez. Não eram as primeiras lágrimas que o Filho do Deus vivo derramava diante do sofrimento humano. Não foi a primeira vez que seu coração divino foi perfurado e espicaçado pela morte, pela agonia, pela devastação e pelo sofrimento. 2000 anos atrás, como um homem de carne e osso, que possuía um coração de carne e osso e sentimentos de carne e osso, Jesus ficou diante do túmulo de um amigo. Foi outro dia em que o coração de Jesus se partiu. Uma mulher chamada Maria joga-se no chão a seus pés, pranteando em agonia. Lázaro era irmão dessa mulher e também amigo de Jesus. Lázaro foi tomado deste mundo cedo demais, arrancado da vida daquela mulher antes do tempo. Agora, o Filho de Deus estava em pé diante de sua tumba, e ele chorou. Lázaro estava morto, e Jesus chorou. O acontecimento está registrado no capítulo 11 do Evangelho de João. O momento foi tão importante que recebeu seu próprio versículo, 35. É o versículo mais curto de toda a Bíblia, e suas duas palavras são sussurradas de forma tão simples e humilde, tão comoventemente humana, tão emocionalmente franco. Será que o escritor realmente se referiu ao Filho do Deus vivo? Jesus chorou? Afinal, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Leão de Judá, a pedra angular, o mesmo ontem, hoje e sempre. Como o homem que andou sobre a terra há 2000 anos, ele foi Emanuel, Deus conosco, a encarnação viva do Deus vivo, a revelação humana de eu sou quem eu sou. Certa feita perguntaram a Jesus, mostra-nos o Pai. Podemos apenas imaginá-lo sorrindo e proclamando com alegria, quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, ele disse, vocês estão olhando para ele, rapazes. Tal como sou, assim também é Deus. Glorificado seja seu bendito nome. Mas com certeza tamanha estatura e tamanha distinção poderiam sugerir uma personalidade estoica, insensível e absolutamente impassível. Um homem que é Deus certamente estaria acima de realidades mundanas como o sofrimento e a perda. Tranquilo, ele estaria além de instabilidades humanas como a angústia e a mágoa. Jesus certamente não foi afetado pelos golpes da vida que atingem você e eu. Pelo menos é assim que frequentemente o retratamos, alheio e etéreo, insensível em sua divina supremacia. Muitas vezes falamos e escrevemos sobre ele dessa forma. É assim que, em oração, nos dirigimos a ele. Em muitas tradições de nossa igreja, nós o apresentamos dessa forma e é assim que tendemos a retratá-lo nas artes e no cinema. Todos já vimos as pinturas e vitrais renascentistas do homem elegante e imponente, que, elevado acima dos homens comuns, traz multidões prostradas a seus pés, com braços abertos e um rosto longo e inexpressivo, ostenta uma postura beata e orgulhosa, trazendo o olhar passivamente fixo no céu. Podemos imaginá-lo falando em um barítono shakespeariano, com uso de palavras como ti, vós e vosso. Mas a figura de Jesus, retratada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, está muito distante de toda essa fábula religiosa.
na verdade de sua palavra viva e divinal, no cânone das Sagradas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, encontramos um homem completamente diferente. Encontramos um homem deslumbrantemente real, mais realista e mais mão na massa que qualquer homem que já existiu. Vemos Jesus a cada dia nas ruas, oferecendo às pessoas uma troca, seu reino, por nosso sofrimento. Vemos Jesus alimentando massas de famintos, pondo sua mão calejada da carpintaria na podridão das feridas de um leproso, lavando os pés das pessoas, faminto no deserto, erguendo aleijados da poeira, libertando prostitutas e abraçando-as. Vemos sujeira e fadiga, esforço e empenho. Vemos um homem numa missão jamais empreendida por nenhum outro, antes ou depois de sua época. Que há de orgulhoso em nascer num celeiro? Que há de superior em dormir em campo aberto? Que proveito há prostrar-se e chorar por pessoas perdidas? Que há de soberbo em ter seu sangue derramado na areia enquanto as pessoas cospem-lhe no rosto? Jesus. Sim, nas Escrituras vemos o verdadeiro Jesus, sua paixão e persistência, seu desejo e motivação. Em sua palavra, o vemos em sua verdade. O Rei dos Reis coberto de sangue, suor e lágrimas, dia a dia se entregando, pendurado no madeiro, entregando-se ainda mais. Vemo-lo como ele realmente é, Jesus. Louvado seja seu precioso nome. E diante da tumba de seu amigo amado, frente a frente com o sofrimento e a morte, nós o vemos chorar. Jesus chorou, dizem as Escrituras. Vemos Jesus chorar. Jesus chora. Não sei, mas temo em pensar que um bom amigo era algo raro para Jesus 2000 anos atrás. Afinal, ele era o Deus vivo encarnado. Dá para imaginar quão solitário aquele acontecimento deve tê-lo deixado. Quem poderia compreender um homem que, de forma singular, agia na plenitude do conhecimento de Deus? Quem poderia relacionar-se com um homem de perspectivas tão amplas, um homem de reflexões infinitas e divinamente profundas? Falaremos sobre isso em outra página. E sua vida foi tão pública e controversa. Dia após dia, ele era seguido, criticado e perseguido por tantos motivos injustos. Esse não espere demônios senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. É réu de morte. Dá para imaginar isso dia após dia, após dia, após dia, vivendo dessa forma? Como ele deve ter desejado, em seu coração humano, o amor e a companhia de um amigo de carne e osso? Como deve ter ansiado por alguém que desejamos, aquela pessoa com quem fazer uma refeição ao final de um dia difícil, aquela pessoa a quem poderia confidenciar toda a sua solidão, alguém que não o julgasse nem precisasse dele para algo, que não tentasse resolver tudo, nem lhe dizer o que era melhor para ele, alguém que tão somente estivesse ao seu lado, lhe dedicasse alguma atenção e se importasse o bastante para ouvir. Eu não estava lá 2000 anos, por isso não posso afirmar com certeza, mas considerando a frequência com que Jesus se retirava para a casa de Lázaro, creio ser um bom palpite afirmar que Lázaro era essa pessoa. É bastante provável que Lázaro tenha sido amigo de carne e osso, com quem Jesus se sentia relaxado. Jesus, o amigo íntimo, podia então descansar. O companheiro Jesus podia apenas ficar por ali, rir de coisas bobas e quem sabe por uns 10 minutos não precisasse ser tão importante. Todavia, por mais maravilhoso e abençoado que seja um relacionamento próximo, ele não é de graça. Não é para ninguém, nem mesmo para o Filho de Deus. Não. Há um preço a ser pago por uma amizade tão especial. Amor profundo e um relacionamento sólido. Eis os maiores tesouros da vida, que ao mesmo tempo implicam o maior desgaste proporcionado pela vida. Então veio o dia em que Lázaro simplesmente não estava mais lá. O dia em que o amigo de Jesus foi arrancado de sua vida. Seu companheiro foi arrebatado de seu coração, retirado de sua existência. Já não havia palavras entre eles, nenhum adeus carinhoso.
Acabaram seus abraços, as lágrimas de despedida, os sussurros de "eu amo você". Lázaro simplesmente se fora. Sim, a morte tocou a vida de Jesus, da mesma forma que toca a sua e a minha. Então ele chorou. 100% homem, 100% Deus. Ao ficar diante do túmulo de seu amigo, ele chorou. Jesus. Diversas teorias atribuem profundos significados espirituais ao seu quebrantamento naquele dia. Teorias que furtam de Jesus seu coração e humanidade, e ao mesmo tempo nos condenam por termos esses atributos. Certa vez ouvi um pregador dizer que Jesus chorou porque o povo não acreditava que ele poderia ressuscitar Lázaro. Mas há 2000 anos atrás, Jesus era humano. Jesus realmente possuía um coração. E para a família e os amigos de Lázaro, que o viram com os próprios olhos naquele dia, não havia nenhuma dúvida a respeito disso. Para as pessoas que estavam próximas de Jesus naquela tumba, que viram suas lágrimas molhar o chão, não havia nenhum profundo significado espiritual naquelas lágrimas. Não havia sentido oculto algum. Bastava-lhes olhar para Jesus. E algumas pessoas estavam tão próximas quanto esse livro está de você, para a fonte dessa tristeza ficar absolutamente clara. Vede quanto o amava, disseram entre si. E é verdade. Jesus amava Lázaro. Oh, como Jesus amava Lázaro. A perfeição de seu coração. Um coração que batia completamente livre de reserva e prevenção, medo e autoproteção, dúvidas e complicações. Que nós, estando longe da perfeição, tanto trazemos para questões afetivas. Jesus amava Lázaro. Ele o amava tanto, mas tanto. E ele então chorou, com toda a largura, comprimento, altura e profundidade de seu perfeito amor. Oh, como Jesus chorou. Ele deve ter afundado o rosto em suas calejadas mãos de carpinteiro, com seus grandes ombros tremendo sob o peso de sua dor totalmente humana. As lágrimas rolaram. Talvez seu corpo tenha se dobrado e ele tenha se ajoelhado na areia sob seus pés cansados e bronzeados. Lázaro estava morto e Jesus chorou. Por vezes, quando coisas acontecem, nós, mortais, sentimos-nos muito em nossas tristezas e tribulações. Sentimos-nos isolados das pessoas ao nosso redor, talvez até mesmo abandonados. Sentimos-nos distantes de Deus ou até mesmo abandonados por Ele. Por vezes, sentimos-nos até mesmo envergonhados. Sentimos-nos fracassados como pessoas, sem conseguir lidar e superar a situação. Também acabamos nos sentindo fracassados como filhos de Deus, pois por mais que conheçamos as Escrituras, enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Pensamos, não tenho como agradecer por essa situação. Então, damos um tranco em nós mesmos. Deixe de bobagens. Nossos amigos nos incentivam. Você precisa seguir em frente. Conselhos bons e cristãos parecem nos insultar. Tente por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então encontramos Jesus. Ele estende sua mão espiritual e espanta o semblante da morte ao falar as palavras de bálsamo de sua palavra restauradora. Ele gentilmente sussurra em nossos corações. Conheço suas lágrimas, minha criança. Eu mesma as derramei e sei o que está passando. Você é tão precioso para mim. Eu amo você e eu sei. Jesus.